nosso convidado, ex-juiz, ex-ministro, Sérgio Moro, está conosco para participar aqui nos próximos minutos de uma entrevista no Jornal Dourado. Ministro, bem-vindo. Estou ouvindo sim. Agora sim, bom dia. A gente está aqui com o Raíssen Abac, com a Eliane Cantanhede, dando boas-vindas ao senhor e já perguntando da minha parte um pouquinho do contexto que o senhor chega aqui para essa conversa. O senhor estava com quase 10% das intenções de voto em pesquisas eleitorais, se filiou ao Podemos com pompa de pré-candidato, migrou meses depois para a União Brasil. E apesar de ter colocado o nome à disposição da legenda, o partido tem dito que não tem planos de disputar o Planalto. Então, se o senhor tivesse que resumir para o brasileiro que começa a olhar agora para esse cenário político de campanha, como é que o senhor explica esses últimos meses da sua vida e as suas escolhas? Carolina, muito simples. Eu estava fora do país, voltei ao Brasil, porque eu acho fundamental nós termos uma candidatura competitiva que tenha a possibilidade de romper essa polarização. Entendo que tanto Lula como Bolsonaro são opções trágicas para o país nessa eleição de 2022 e, no caso de algum deles ser eleito, espero que isso não aconteça, nós vamos continuar em uma crise institucional, além do que a economia não vai se recuperar, porque a gente já tem visto que um é um governo do passado que não deu certo e outro é um governo do presente que também está dando errado. Nessa perspectiva, a minha opinião, nós precisamos ter uma candidatura de centro robusta. Isso envolve ou a aglutinação do centro ou um partido grande com estrutura. E eu estava no Podemos, tenho um grande respeito ali pelo Podemos, sou agradecido ao Podemos, mas a minha percepção é que o Podemos não teria ali a condição necessária de tempo de TV, de recursos financeiros, de estrutura partidária para conseguir ter êxito nessa campanha presidencial. Então eu fiz esse movimento para a União Brasil, inclusive também com o objetivo de facilitar a construção desse centro democrático, já que havia discussão entre a União Brasil, o MDB e o PSDB a respeito de ter apenas uma candidatura. Bom, esse centro agora está articulando uma candidatura única, tentando olhar para quem vier a ter mais intenções de voto nas pesquisas, mas era o senhor que tinha essa condição. Como é que o senhor se sente sendo excluído? Olha, eu continuo à disposição, né? Eu tenho esse percentual de intenção de voto, eu tenho uma história de credibilidade na Operação Lava Jato, também um trabalho que foi feito ali dentro do Ministério da Justiça. O candidato do União Brasil é o Luciano Bivar, ele está participando dessas discussões junto com os outros dirigentes, e vamos ver como isso se resolve. Independente, a minha posição é que eu quero ser um contribuinte, né, um soldado para a gente conseguir vencer essa polarização entre esses extremos. Acho que mais importante do que a gente discutir vaidade, quem vai ser, quem não vai ser, essas questões, é a gente ter esse espírito de desprendimento para encontrar uma solução eleitoral para o Brasil nesse ano de 2022. Bom dia, ministro. Aqui é Eliane Cantanhede de Brasília. Uma pergunta bem objetiva. As suas chances hoje de ser candidato à presidência são próximas de zero? Eliane, o mundo às vezes reserva surpresas. Nós temos uma discussão de se encontrar um candidato de centro. O partido fez uma definição pelo pré-candidato Luciano Bivar. Então, isso que nós estamos trabalhando no momento. Nós temos que respeitar as escolhas do partido. O partido é um partido sólido, com tempo de TV, com recursos, com uma grande estrutura partidária e tem condições, sim, de jogar essa campanha eleitoral, de trabalhar essa campanha eleitoral para oferecer alternativas aos brasileiros. Mas o que me move principalmente aqui não é tanto a questão do cargo, posição, essa ambição de ser presidente. A gente tem que encontrar uma saída para o país. Veja, a gente não está discutindo um cenário hoje que é assombroso. A gente não está discutindo economia, a gente não está discutindo educação, a gente não está discutindo segurança pública, a gente está discutindo esses últimos acontecimentos, né, de indulto presidencial, de condenação de deputado, algo que, sinceramente, não interessa a grande maioria dos brasileiros. E a gente está vendo um cenário no mundo hoje extremamente preocupante, com uma guerra na Ucrânia, com consequências ainda imprevisíveis,
E as grandes indagações são, e o Brasil está se preparando para isso como? Entendeu? Então, assim, nós temos que botar racionalidade nessa campanha eleitoral. A gente sabe que é muita emoção, né? Tem um fator emocional nas eleições, mas tem que ter uma racionalidade, e a gente está fugindo dessa racionalidade. Eu só tenho toda a razão, mas eu peço permissão para insistir nessa questão. Qual é o seu plano B se o senhor não for candidato a presidente? Olha, na verdade tem muitas alternativas. Eu entrei, né, nessa seara política, não era político, agora a gente está na política, estamos conversando, buscando construir, mas tudo passa por uma construção dentro do partido político. Eu posso ser candidato, né, a um eventual cargo, transferir meu domicílio aqui eleitoral para São Paulo, mas isso a gente está discutindo. Acho que não tem necessidade, né, de se fazer anúncios desde logo a respeito do que se pretende fazer, certo? O objetivo principal aqui, Eliane, como eu disse, e acho que é sua preocupação também, como é que a gente escapa dessa armadilha que o Brasil se colocou entre dois extremos políticos e pairando essa ameaça, inclusive ao próprio respeito ao pleito eleitoral. Então, o senhor já disse que o seu projeto é nacional, está à disposição, né? Está um nome como um player aí nesse processo, mas não sei se talvez um cargo no legislativo, até executivo, não seria importante como experiência para depois trilhar esse plano nacional? Pode ser, não excluo essa possibilidade. Eu acho que você servir o país em qualquer posição é sempre uma honra. A gente tem que começar a ver a política de uma maneira diferente. É claro que às vezes a gente vê que a política não contribui, né? Muitos escândalos, a gente viu tudo aquilo que foi revelado, por exemplo, pela Operação Lava Jato, a gente está vendo hoje esses escândalos aí no MEC, por exemplo, e essas coisas não estão sendo muito bem apuradas, então as pessoas vão se desiludindo com a política. Mas, no fundo, se a gente for tratar isso da maneira certa, servir o país é sempre uma honra para qualquer pessoa. Isso pode ser num cargo no legislativo, isso pode ser num cargo no executivo, isso pode ser como cidadão igualmente. O que ajudaria a gente a entender um pouco a agenda do senhor agora, focando especialmente em São Paulo, como o senhor mencionou, o seu novo domicílio eleitoral. Essa semana prevê aparecer lá na AgriShow, que é um importante palco, né, para pré-candidatos à presidência da República, mas não só. Isso poderia explicar essas incursões do senhor aqui no estado de São Paulo? Eu tenho diversas viagens, né, que a gente está ajustando, mexendo na agenda, circulando aqui pelo estado de São Paulo, mas isso também não significa que a gente não vai fazer agendas nacionais, porque existem temas, né, que são evidentemente do interesse de São Paulo, mas são de interesse do país. Como eu disse anteriormente, como é que a gente faz essa economia voltar a crescer, mas de uma maneira sustentável e inclusiva? Hoje eu até estava lendo um artigo que me chamou muita atenção, do Vinícius Torre, ali na Folha de São Paulo, e de fato é um retrato geral. A gente não está discutindo economia, a gente não está discutindo educação, o que vai ser feito, o que pode ser feito. A gente passou 2 anos aí que os alunos perderam aulas, né, e isso precisa ser reposto, e não tem nenhum programa nacional para que isso seja restabelecido. A gente vê a área de saúde, né, quantas transformações ela passou nesse período da pandemia, e a gente tem que aproveitar pelo menos alguns tabus tecnológicos foram superados, mas cadê a gente discutindo essas questões? E no ano eleitoral, isso é fundamental. Então eu vou continuar circulando, sim, por São Paulo, pelo país, para discutir essas questões. E tem uma bandeira que é minha, que é essencial, que ninguém está falando disso, que é a bandeira anticorrupção. Como é que a gente vai construir um país, né, baseado em impunidade, baseado em indignidade, baseado em decência? Então essa bandeira eu não abdico, não abandono essa bandeira. E alguém tem que sair por aí falando sobre isso. Estamos ouvindo o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, aqui na Rádio Eldorado. Doutor Moro, o senhor, depois que o senhor saiu aí, pelo menos momentaneamente, da campanha, o seu nome não começou a constar mais nas pesquisas, e o senhor observou uma grande migração dos votos que eram seus para o presidente Jair Bolsonaro. O senhor acabou de classificar o governo dele como um governo que está dando errado. Como é que o senhor vê essa migração? Olha, o eleitor ele ainda não está tão focado
no período eleitoral. Eu vi que tiraram o meu nome das pesquisas, até acho peculiar, porque muitos desses institutos mantêm o nome do Eduardo Leite, né, que também não é um candidato atualmente, mas interessante, tira o meu, né? Mas tudo bem, a gente compreende, né? Até a gente fica, às vezes, pensando o que está acontecendo. Mas eu acho que a gente tem que fugir dessa polarização. É o ponto principal. Está no momento dos brasileiros começarem a refletir se é isso que eles querem mesmo para o país, né? Bolsonaro ou Lula. Eu, particularmente, tenho dificuldades em exercer um juízo de preferência em relação a qualquer outro. Eu espero que nós tenhamos uma candidatura alternativa, né, de centro, estruturado, que seja um centro moderado na política, mas que seja forte e firme nos princípios, para que a gente consiga escapar dessa armadilha que a gente entrou em 2022. Quando o meu nome sai das pesquisas, é natural, os meus eleitores, vamos dizer assim, eles se dividem. Alguns voltam, né, pensam ali em votar em Bolsonaro, outros pensam em votar para outros candidatos. Isso é um movimento natural. Agora, ministro, o senhor mesmo acabou de dizer, né, que o Brasil está muito focado hoje, nesse momento, nessa crise institucional criada, aliás, pela condenação de um personagem, né, muito atípico como Daniel Silveira. O senhor que estava dentro do governo, o senhor, portanto, já conhece um pouco, não apenas do estilo, mas também da própria personalidade do presidente Bolsonaro. Até onde o presidente pretende chegar quando ele desautoriza, ele ataca, confronta o Supremo Tribunal Federal? Eliane, eu vi uma sucessão de erros nesse episódio. Tá? Primeiro, assim, a gente tem que deixar claro, a gente tem um grande apreço à liberdade de expressão e à imunidade material parlamentar, né, em relação a votos e palavras, é algo que nós temos que prestigiar, porque realmente o parlamentar tem que ter essa ampla liberdade de se posicionar. Mas no discurso dele tinha, sim, ameaças, né? Tinha ofensas graves e tinha incitação à violência. Isso não está compreendido na liberdade de expressão ou na imunidade parlamentar. Agora, o Supremo, ele, ao proferir a condenação, ele deu uma pena que ficou muito acima aqui do que parece ser o razoável para uma ação, ou melhor, para um ato que se resumiu a palavras e não a atos, né, a gestos. Isso acabou abrindo uma porteira para o presidente fazer esse indulto controverso, né, bastante controverso, e que gera essa crise institucional. Agora, eu acho, Eliane, que o mal aqui começou quando os três poderes, ou pelo menos parte dos três poderes, começou a desmantelar o combate à corrupção e a Operação Lava Jato, dando uma impressão que a gente está numa terra de ninguém, que está numa terra sem lei. Se nós tivéssemos mantido firmes, né, no combate à corrupção, na aplicação da lei, nós não estaríamos nessa situação hoje. Eu tenho dúvidas se o presidente da República tem limites. Esses limites normalmente têm que ser impostos pelos outros poderes, mas a gente vê hoje realmente um cenário de certa vulnerabilidade. O senhor vê problemas na manifestação do ministro Barroso quando diz ter risco ou enxergar risco das Forças Armadas serem jogadas no varejo da política? Para isso, elogiando generais deixados para trás pelo presidente Bolsonaro, como o Santos Cruz, dizendo que eram profissionais admirados, respeitadores da Constituição. Isso ainda que Santos Cruz possa ser o pré-candidato do Podemos à presidência da República, né? Quando elogia ainda que possível candidato em detrimento de outro, o ministro não coloca o STF numa nova armadilha? Eu acho que esse episódio foi mal entendido. Ele estava num evento acadêmico e talvez tenha ali se sentido um pouco mais à vontade e fez essas declarações, mas eu tenho um grande apreço ao ministro Barroso. O ministro Barroso, vamos colocar aqui inclusive, sempre foi um grande defensor da Operação Lava Jato. Até me causa espanto, muitas vezes a gente vê esses ataques, né, bolsonaristas ao ministro Barroso, que, por exemplo, foi alguém que defendeu a manutenção da condenação do ex-presidente Lula.
E esses mesmos bolsonaristas nada falam em relação ao ministro Gilmar Mendes, que tem sido um grande adversário, né, do combate à corrupção e da Operação Lava Jato. Então fica uma coisa assim, às vezes me parece meio artificial esse direcionamento de ataques contra o ministro Barroso, quando, ao contrário, ele foi, né, sempre uma peça firme ali no combate à corrupção. Talvez ele tenha sido, não tenha ali as suas palavras sido bem compreendidas, talvez tenha sido mal entendido, mas eu acho que em relação a esse episódio, o melhor a ser feito é tratar como se fosse mal entendido. Eu acho que não justifica qualquer escalada da tensão institucional essas declarações do ministro Barroso. O senhor citou aí o desmantelamento do combate à corrupção no governo atual. O senhor vê corrupção no governo Bolsonaro? Olha, essa é uma questão interessante, né? Porque é muito difícil você dimensionar a corrupção baseado apenas em condenações judiciais, em processos judiciais. Porque normalmente com a corrupção está acompanhada a impunidade. Então, no mundo todo, e isso faz, por exemplo, a Transparência Internacional, ela mede a percepção da corrupção. É um critério meio fluido, é um pouco subjetivo, mas ela mede a percepção da corrupção. E o que a gente tem visto, o Brasil tem sido visto pela comunidade internacional, dentro dessas pesquisas, como um país altamente corrupto. Aí nós vimos uma fragilização hoje dos instrumentos de controle. Nós temos visto esses escândalos, por exemplo, aqui do MEC, essas suspeitas sobre verbas relacionadas ao orçamento secreto, e, com todo respeito, não tenho visto as investigações sendo conduzidas e gerando resultados. Cadê as investigações? Cadê as prisões? Né? Tem que ter uma consequência se constatar que houve, de fato, corrupção. A gente tem visto essas sucessivas mudanças na Polícia Federal, de diretor, de superintendente, de delegado, também fragilizando a instituição, e estatisticamente o número de prisões por crimes de corrupção caiu abruptamente no ano passado. E a gente não lembra, eu não consigo lembrar nenhuma pessoa graúda, nenhum peixe grande que tenha sido preso ano passado por crime de corrupção. Então tem um desmantelamento, sim. Agora, ele é fruto da ação, e aqui nós temos que ser justos, é fruto da ação dos três poderes, de parte dos três poderes, de parte do Supremo, de parte do Congresso e do Poder Executivo. Mas o ponto fundamental aqui é o seguinte: o que a gente vai fazer a respeito? A gente tem que aproveitar esse ano eleitoral para levantar as bandeiras anticorrupção, fim do foro privilegiado, volta da execução em segunda instância, autonomia para a Polícia Federal. Não adianta também a gente ficar se lamentando nos cantos. Agora, ministro, o senhor citou várias instituições, citou os três poderes, e o papel da Procuradoria-Geral da República, a PGR, e particularmente do Procurador-Geral Augusto Aras neste processo todo? Olha, o Augusto Aras, quando ele foi nomeado, ele não tinha uma tradição, não tinha um currículo, vamos dizer assim, uma pessoa qualificada juridicamente. Isso não se nega, mas ele não era alguém que tinha um currículo de realizações em processos envolvendo crimes de corrupção. Eu não tenho visto uma Procuradoria-Geral da República ativa ou muito ativa nessa seara. Então, infelizmente, isso também gera um enfraquecimento do combate à corrupção. Talvez nós precisássemos aqui discutir melhorar os mecanismos institucionais para que a gente tivesse uma escolha do Procurador-Geral da República realmente baseada em alguma espécie de lista tríplice, aquela lista tríplice que os próprios procuradores da República fazem, a meu ver, seria um mecanismo que tem os seus efeitos colaterais negativos, mas tem muito mais efeitos positivos do que negativos. A CPI da Covid... O resultado, né, aquela montanha de documentos, provas, mensagens, etc., da CPI da Covid, aquilo tudo virou pó, ministro? Eliane, eu não sei, foi encaminhado, né? Eu não tenho os detalhes disso, eu não tenho visto processos, não tenho visto
realizações em cima desse material, o que é muito ruim, porque você precisa ter, a meu ver, investigações, nem que elas cheguem ao final e digam assim, não tem isso, não foi confirmado, não se comprovou. E essas investigações têm que ser transparentes. As pessoas criticam, né? Alguns criticam muito a Lava Jato, mas a Lava Jato deu uma absoluta transparência para as investigações e para as ações penais, porque as pessoas têm o direito de acompanhar não só o que os governantes fazem, e os governantes às vezes se desviam, mas também o que a justiça faz em relação aos maus feitos dos governantes. Aí é com essa luz do dia, com transparência, que a gente consegue aumentar o controle da população sobre as ações dos nossos governos e mesmo da ação sobre a nossa justiça. A gente não tem visto hoje nem transparência, a gente não tem visto resultados de investigação. Infelizmente, nós retrocedemos muito e é importante que nesse ano eleitoral as pessoas tenham ciência disso e isso é importante, uma pauta não só para o Executivo, mas uma pauta para o Legislativo. Afinal de contas, nós vamos viver num país, nós queremos continuar vivendo num país no qual a lei não se aplica para todos, no qual a gente tem esses privilégios dos poderosos, nos quais se pode fazer qualquer coisa e não tem consequência, porque essa deterioração institucional que a gente está vendo, Eliane, é resultado de um processo maior. Não é só uma questão relacionada aqui ao indulto de um deputado, é uma questão que vem se prolongando hoje, porque os crimes praticados pelos poderosos hoje não estão sendo investigados e estão sendo mantidos impunes. E não é só responsabilidade do Poder Executivo, não. Ministro, o senhor estudou a fundo a Operação Mãos Limpas na Itália, sabia do truco que viria da classe política, estava esperando. Por que não conseguiu se antecipar, se preparar para esse desmonte da Lava Jato, o desmonte dessa estrutura anticorrupção que o senhor menciona aqui? Olha, eu sou um lutador, eu fui para o governo exatamente com o objetivo de tentar impedir esse desmonte. E assim atuei enquanto estava lá. Eu nunca transigi, nunca me vendi em relação a esses temas. Agora, quando você, de repente, não tem o apoio do próprio presidente da República para fazer isso, a minha situação acabou ficou impossível. E eu tive que sair do governo. Mas eu não renunciei a essa pauta, eu não renunciei a essa agenda. Por isso que é importante a gente chamar atenção para esse tema. Eu acho aqui, faço uma crítica construtiva, eu acho que a imprensa embarcou muito nessa história também de vaza-jato, essas coisas, e acabou facilitando esse desmonte dos sistemas de controle da corrupção. Hoje a gente não vê, tá, dentro do Ministério Público, ou dentro da Justiça, ou mesmo dentro da Polícia Federal, as pessoas estão intimidadas. Precisa investigar a corrupção, precisa investigar esses malfeitos. Quem vai fazer isso? Se há esse ambiente de intimidação, se tem essa lei de abuso de autoridade que acaba tendo esse efeito intimidatório, se quando abre os processos, vem lá de cima, muitas vezes, uma liminar travando tudo, ou se tem essas condenações por crime de corrupção de gente graúda que recebeu suborno ou pagou suborno, que vêm sendo anuladas. Então, assim, precisamos ter um papel mais crítico em relação a todos esses acontecimentos, porque senão o resultado é uma progressiva deterioração das nossas instituições. Isso transcende até o atual governo. Isso pode se prolongar para governos futuros, quer ele seja reeleito ou quer tenhamos outros mandatários lá na presidência da República. Isso é muito grave. Hoje nós estamos no dia 27 de abril, praticamente 2 anos e 3 dias que o senhor deixou o ministério, foi lá no dia 24 de abril. A sua percepção de que a coisa não andava no governo, como é que ela foi se construindo? Não foi de uma hora para outra, né, ministro? O senhor chega a se arrepender de ter ido para o governo acho que Bolsonaro? Eu já falei sobre esse tema diversas vezes, até escrevi um livro, né? Eu vou recomendar aqui, Sérgio Moro contra o sistema da corrupção. O que eu quero mesmo aqui, viu, é olhar o futuro. Como é que a gente sai dessa armadilha? Primeiro, ponto número 1, precisamos ter uma candidatura de centro que seja moderada, um centro moderado na parte política, sem extremismos, um centro reformista, disposto a fazer as reformas que o Brasil
volte a crescer, mas um centro também que apresente integridade. Isso é fundamental. A gente às vezes pergunta, mas como é que tem voto, né? Como é que se você não transparecer honestidade, se você não transparecer verdadeira mudança, você não vai atrair o eleitorado. Então precisa ter um compromisso, e isso que eu defendi ali na minha pré-candidatura, a gente precisa ter compromisso também com uma pauta ética. Fim da reeleição, fim do foro privilegiado, volta da execução em segunda instância. E com essas grandes reformas que são essenciais para a gente voltar a ter emprego, para a gente voltar a ter crescimento econômico, para a gente voltar a ter as condições do governo de prestar os serviços de educação, de saúde. Ou seja, tem muito a ser feito. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a população tem que despertar para a necessidade da importância do legislativo, da eleição dos seus representantes. Tem que fazer uma verificação do histórico, né, de quem está no poder, para ver que tipo de pauta que essas pessoas defenderam, como é que elas se posicionaram, e apostar naquelas pessoas que fizeram certo e reprovar as que fizeram errado. Em relação a pessoas novas que entram, da mesma forma, verificar esse histórico que vai acontecer. A gente tem o Brasil é um país muito forte, né, uma economia robusta, mas a gente fica abusando da sorte em cometer esses sucessivos erros e o tempo do Brasil vai passando. E o que é pior, há um cenário internacional extremamente preocupante, tá, em decorrência dessa guerra da Ucrânia, que vai ter muita consequência. Ministro, eu queria saber se no caso do Podemos lançar o general Santos Cruz, ser olhado nos últimos anos, né, como candidato ali, ao Palácio do Planalto, a sua saída para a União Brasil e a pré-candidatura de Luciano Bivar impediriam o senhor de declarar apoio ao general? O candidato da União Brasil, vamos deixar muito claro, o pré-candidato é Luciano Bivar, né? E evidentemente está comprometido com a candidatura, com a pré-candidatura do Luciano Bivar. Tem um apreço ao general Santos Cruz, não sei se de fato o Podemos vai seguir esse caminho e se ele também irá aceitá-lo. Agora, é importante ter uma candidatura que seja competitiva, né? É importante que o Podemos, se ele for para esse caminho, dê as condições reais, tá, para que o general possa ser um candidato dentro desse cenário, e não alguma coisa assim apenas na aparência, né? Ele é olha o ato falho, ministro. O senhor falou Podemos, o partido do Luciano Bivar e o seu partido é a União Brasil. Eu estava falando do Podemos, que se ele lançar de fato o general Santos Cruz, que o Podemos dê as condições necessárias para que tenha uma candidatura competitiva. E o senhor não citou, durante a entrevista, o nome do João Dória, nem o nome da Simone Tebet, nem o Ciro Gomes, que é um pouco mais distante, mas também se coloca como alternativa à polarização. Quem o senhor acha hoje, que critérios o senhor acha hoje, além da questão subjetiva, da integridade, etc., que critérios objetivos devem ser considerados para a escolha do candidato ou candidata, e qual desses nomes o senhor acha mais forte? Olha, Eliane, eu não falei porque você não tinha perguntado o nome deles, né? Vou fazer essa observação. Mas quando o senhor fala na unidade de centro, a união e tal, o senhor poderia pelo menos ter citado, né? Não, mas eu falei dessa unidade de centro que é importante. Eles estão fazendo reuniões, ontem teve uma reunião importante, né, em Brasília, a gente tem acompanhado essas discussões. Como eles estão discutindo os critérios lá dentro dessas reuniões, eu acho que falando aqui para a imprensa, né, embora eu esteja ciente dessas e acompanhando essas reuniões, acho que seria um pouco inapropriado da minha parte apontar o que eu penso. Eu acho que tem que ter uma mistura de avaliação de partido, estrutura partidária e intenção de voto, porque quem decide é o eleitor, né? Não adianta ignorar aí o potencial de voto de cada um desses candidatos. Mas essas discussões estão ocorrendo. O pré-candidato do União Brasil é Luciano Bivar, uma decisão do partido, a gente respeita a decisão do partido. E o União Brasil, querendo ter uma candidatura, né, competitiva, tem condições.
pelo tempo de TV que ele tem, pelos recursos financeiros, pela estrutura partidária, ele tem condições sim de jogar esse jogo. O senhor observou, tem observado aí como é que é o mundo político mais de perto. O senhor diria que a inexperiência do senhor, né, o trouxe até essa situação de agora, de não poder ter, pelo menos momentaneamente, uma candidatura? Não, eu não estou preocupado, não estou com essa ansiedade toda em relação a essa candidatura. Eu sou uma pessoa movida não por cargos, mas pelos meus princípios. Eu coloquei o meu nome como pré-candidato dentro do Podemos, mas eu fiz uma constatação objetiva de que para que essa pré-candidatura pudesse ter chances de êxito, precisaria ter um partido maior ou precisaria ter uma união. E é para isso que eu estou trabalhando. Agora, isso não significa necessariamente que precisa ser eu o pré-candidato à presidência da República. Isso tem que ser uma discussão partidária, e hoje eu estou contribuindo para esse projeto maior. E pode ser que eu seja candidato a algum outro cargo. Não tenho não acho que estou nessa situação como você, desculpe estar colocando, não estou tão preocupado com isso não. Viu? Não, o que eu quis dizer é que o senhor foi por meio de, uma coisa é o mundo jurídico, que o senhor estava ali acostumado, outra é um mundo aí de cobras criadas, né? E surpreendeu muito o senhor esse mundo político? Olha, esse mundo político às vezes ele é meio, como se diz, nebuloso, sim, mas algo que é importante aqui eu destacar, eu sempre mantive aquilo que eu acredito e os meus princípios. Eu podia estar no governo como ministro da Justiça até hoje, podia estar lá, até se ter indicado pelo presidente como ministro do Supremo. Eu preferi ser fiel àquilo que eu acredito e também àquilo que marcou a minha carreira na Operação Lava Jato, integridade e honestidade. Então não vou trair isso por conta de obtenção de cargo ou coisa parecida. Uhum. Então a gente precisa construir uma política diferente nesse país se a gente quiser ir adiante mesmo. Porque, concordo, a gente não pode demonizar a política, Uhum. Mas a gente precisa construir uma política diferente, uma política baseada em palavra, uma política baseada em princípios, uma política que volte àquela ideia de que, no fundo, o governo tem que ser para o bem comum e não para o bem de poucas pessoas ou do bem dos próprios políticos. Então é isso basicamente o que me move, e isso é o motor, por exemplo, da minha decisão de dar esse passo atrás para a gente construir algo mais sólido para conseguir vencer essa polarização. Porque senão não adianta fazer isso se a gente não tiver uma base sólida para fazer essa realização. Muito bem. E tem gostado de morar em São Paulo? Sim. Eu mudei meu domicílio eleitoral aqui para São Paulo e, claro, evidentemente já conheço São Paulo, mas é diferente quando você passa a morar aqui. Uhum. É um mundo diferente, mas tem também muita similaridade. E as pautas, São Paulo, como centro econômico do país, muitas das pautas são comuns. O que as pessoas querem? As pessoas querem viver a sua vida com dignidade, querem ter um emprego, querem trabalhar, e o paulista tem muito disso, a dedicação dele ao trabalho. São Paulo é uma cidade muito dinâmica, não para, o estado muito robusto economicamente, também no interior. O senhor já tem candidato a governador em São Paulo? Se eu já tenho candidato a governador, essa é uma decisão partidária, O União Brasil, ele apoia a eleição do governador Rodrigo Garcia e devemos seguir essa posição. Muito bem, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e juiz Sérgio Moro conversando conosco aqui no Jornal Eldorado. Muito obrigada. Faço aqui uma observação, viu? É importante, nesse cenário nacional, manter São Paulo nas mãos de um político de centro. Alguém que não seja um subordinado nem de Lula nem de Bolsonaro. Eu acho que essa é uma pauta importante também para o país.